Felipe Neves. Isso. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu não vou fazer nenhuma performance, então não se preocupem. A minha palestra tem muito a ver com grande parte do nosso contato que a gente tem hoje. A gente falou muito em experiência do usuário, mas tem as pessoas que constroem tudo que a gente faz, né? Tem muitos programadores aqui. Quem é programador aqui? Bastante. Desenvolvedores, programadores. E UX designers, quantos tem aqui? E designers? Todos vocês deviam ter levantado a mão. Todos vocês são designers. Vocês vão ver, vocês podem. Quando eu comecei essa palestra, pensar nessa palestra, foi justamente quando eu comecei a conversar com programadores. E a gente tem um grande problema na nossa área, que assim, sempre falam da gente, aquele íconezinho, aquela telinha, né? E o mais difícil de todos, aquele gráficozinho. Esse é péssimo, né? Então, quando a gente vai falar de design, as pessoas falam das frescurinhas, da perfumaria, né? A gente ouviu aqui cosmético, né? E quando a gente trabalha em timizagens, a gente trabalha geralmente junto com os programadores. Não é incomum, quando a gente projeta uma experiência, a gente projeta alguma tela, algum componente, o programador vira para a gente e fala, poxa, então senta aqui e codifica, né? É difícil, né? A gente está abraçando essa possibilidade, mas quando a gente vira para o programador e fala, e aí, você vai fazer design? Eu falo, não é comigo, né? Quando a gente está falando sobre design, a gente tem que pensar que design é uma palavra que é muito mal utilizada aqui no Brasil. Design tem a ver com um projeto. Então, programadores, vocês também são designers. Todos esses livros aí que estão aqui, gente, são livros de programação. Embora o azul ali tenha uma imagem do Kandinsky ali, um Escher do lado, são livros de programação. São livros de projeto. Design é projeto, design não é desenho. E quando a gente pensa em design como projeto, isso tira da gente um monte de amarras. Porque a gente começa a pensar o design como a experiência toda. Pensar de ponta a ponta, e não só aquilo que é visto. Muitas vezes a gente vê alguns mitos que são passados entre as pessoas, entre os profissionais, e alguns deles acabam moldando a nossa visão do design, né? Primeira coisa, design não é arte. Muitos de vocês devem achar que eu estou maluco, né? Design não é arte. Como não é arte, né? A gente vê arte, a maioria tudo tem as pinturas, né? Tudo visual, tem os desenhos, né? O design tem algumas preocupações que a arte não tem, né? A gente tem preocupação com uso, com função, a gente tem a preocupação com reprodutibilidade. E isso faz a gente pensar que quando a gente vai fazer uma obra ou um trabalho que envolve design, a gente está fazendo muito mais do que impactar as pessoas. O Ben Hunt, ele coloca uma expressão bem legal, que ele fala que o design não é arte, porque a gente não está falando em criar coisas bonitas ou instigantes, né? O design é uma disciplina para criar comunicação, com um propósito. Falar de design, falar de comunicação sem propósito, a gente perde grande parte daquilo que nos impulsiona. Essa é uma boa figura do Dan Safer. É um cara que fala sobre as disciplinas do UX Design. A gente está falando aqui num congresso de UX. Dá para perceber que o UX Designer deve ser um herói, né? Como é que dá para conhecer tudo isso? Estão vendo que aquele círculo maior ali, gente, é o grau, né, que se espera de um UX Designer. E ele vai trabalhar com aquilo. Arquitetura da informação, visual design, interaction design, sound design, industrial design. A gente não está fazendo cadeira, né? Aí você pensa, poxa, não tem nada a ver. Tem a ver, gente. Hoje a gente tem uma especialização muito grande, né? E a gente pensa que o design está dentro daquela caixinha que é o visual design, e a gente pensa ele apartado. Antigamente, quando se pensava em design, um designer projetava cadeira. O designer tem uma questão com projetar cadeira. Se vocês olharem os designers, principalmente da década de 40, 50, 60, projetavam muitas cadeiras, que era um objeto fácil, eles podiam testar uma série de coisas. Mas eles não chamavam um UX designer para testar a experiência de sentar na cadeira. Eles pensavam a cadeia toda. É basicamente isso que a gente tem que pensar quando a gente projeta alguma coisa usando os conceitos de design. O visual design, ele está além daquele bloco, desse bloco aqui que a gente está falando, ele está em contato com outras coisas. Aquilo que é visto
ele também é utilizado, é sentido, ele serve para impulsionar carreiras, ele serve para mostrar que a gente tem coisas que os outros não têm, ele serve para mostrar que a gente usa coisas coloridas e a gente é descolado. O design também, ele está presente na vida das pessoas, não só pelo uso. Nosso colega falou aqui na apresentação passada. Ele falou, forma segue a função. Esse é um grande axioma do design do Sullivan. Então, eu tenho uma forma, a forma só pode ser projetada a partir do seu uso. Pensar forma sem uso é uma besteira, né? Eu vou fazer um elmo, vou fazer um objeto que vai ser utilizado. Imagina uma guerra, um capacete, o cara vai colocar um capacete que não consegue ver o inimigo. Ele vai morrer, né? Então, a preocupação que a gente tem é que toda essa questão de forma e função, o Frank Lloyd Wright é um grande arquiteto, ele fala, elas têm que estar unidas numa união espiritual. Por quê? Pensar forma, pensar função, pensar resultado, pensar uso, pensar impacto social, tudo isso tem a ver com quando a gente projeta um objeto ou um sistema de design. Quando a gente está falando, principalmente no banco aqui, a gente está falando de muita coisa que a gente projeta para pessoas, e algumas vezes a gente se preocupa, nossa, dá aquele tapa, né? Acho que foi a Júlia que falou, dá o tapa de design, né? Chega no final do processo, faz aquela telinha, deixa bonito, e aí o nosso UX não viu nem o cliente. Como é que eu vou saber o que o cliente quer? Organizar objetos visualmente, a gente vai ver que tem algumas regras, mas o processo não é só esse. E é isso importante para a gente sentar aqui e refletir. Se a gente tem conteúdo, a gente tem algum significado, principalmente aqui no banco. Então aqui o Zeldman ele fala, conteúdo precede design. Design sem conteúdo não é design, é decoração. E a gente está acostumado em associar o design com decoração, né? Não sei se vocês conhecem, mas temos muitos designers, tem o nail designer, o hair designer, a gente tem o designer de barba, né? A gente tem bastante coisa, né? Tem muitos designers, né? Essa visão do design como forma, só como coisa que é vista, é um grande problema. E isso faz com que a gente imagine que nenhum de vocês, principalmente os programadores, mas todos nós aqui, pensemos que a gente não tem nada a ver com design. Então, isso não é comigo. A proposta aqui, eu não fiquei louco, né? Aqui a gente tem uma representação da guerra. Não sei se vocês estão vendo aquele médico ali curando as pessoas. Num time, o designer é quase como um médico. Todo time vai ter toda a equipe, né? Todo esquadrão vai ter um médico para curar as pessoas. Mas todos os soldados são treinados. Caso o médico morra, e acontece às vezes, né? Os soldados são treinados para fazer alguns pequenos reparos, estancar sangue, vão ajudar as outras pessoas. E essa é a minha proposta principal, que a gente consiga ter algumas ferramentas que a gente possa utilizar para poder atuar como designers, mas não é que a gente está falando que não precisa mais de designer, mas a gente tem algumas coisas que são muito importantes, são simples e que todos vocês podem aplicar. Então, eu vou partir de 6 princípios, né? O primeiro princípio é o princípio de alinhamento. O programador acha que alinhamento não tem nada a ver com ele, mas trabalha com indentação, né? Ele faz o alinhamento da ordem, diz o que está dentro, saber o que é função, né? Tem aquela grande briga se os indentamentos são com tabs ou 4 espaços, né? Não vou entrar nessa, mas são 4 espaços. São, gente, são. Aqui nós temos, a preocupação do alinhamento é da ordem, tá? Eu dou ordem para os objetos, eu consigo alinhá-los, quando eu alinho eu dou uma segurança para o nosso cliente, para aquele que visualiza. Então aqui, tinha que ser de chocolate, né? Porque eu sou gordinho. Aqui na direita, na minha direita, na sua direita, na direita de vocês, nós temos ali alguns elementos que eles estão todos alinhados, isso dá ordem. Isso ajuda a gente a ter uma certa constância, e quando eu aproximo os objetos, eles tendem a formar agrupamentos. Objetos próximos formam agrupamentos. Então, às vezes, a gente vê aquelas caixas horríveis com coisas desalinhadas para montar um agrupamento. Não precisa. Alinha, aproxima, você já tem um alinhamento. Olha aqui, eu já resolvi 30% dos problemas de telas ruins que vocês vão ter. Não precisa chamar o designer para resolver esse problema. Resolvam. Problema de alinhamento, problemas menores, vocês podem resolver. Nem sempre vocês terão um médico do lado de vocês. Nem sempre terão um designer, né?
Outro princípio importante que a gente tem é o contraste, tá? O contraste, ele dá impacto, ele causa aquele efeito uau, ele traz algumas informações à tona e direciona o olhar do meu cliente. A gente vê muito isso acontecer, muito isso acontecer. Esse tipo de erro, o contraste não serve só para isso, mas esse é um erro muito comum. Programadores, gente de negócio, ou mesmo aquele cartão de Natal do final do ano, vocês podem resolver. Essa é uma calculadora que é a Contrast Ratio, ela permite que vocês vejam o índice. Quando o índice está baixo, ou seja, deu vermelhinho ali, está errado, está com um problema, pode dificultar as pessoas de visualizarem. Então é uma ferramenta bacana que vocês podem usar hoje nos projetos de vocês. Cor, né? Olha só, né? A cor o XConf. Que cor é essa, gente? Magenta? Não. Olha, os programadores vão dizer que isso é fúcsia, né? Porque o programador padrão tem 6 cores na sua paleta de cores. É o branco, preto, vermelho, azul, amarelo e verde. E o fúcsia para tirar sarro dos designers, né? Porque eles falam que não conhecem todas essas cores. Então a gente vai falar de cor, vocês ficam falando que não usam a cor, olha lá no dia a dia de vocês. Isso é uma ideia, gente, parece um carnaval. O que isso significa? Significa que a gente usa a cor como função, como funcionalidade. Tem sentido. Para quem não programa, cada cor ali indica uma coisa diferente. E isso é bom, a gente se organiza. Interfaces com cor não são só esteticamente agradáveis, elas têm um sentido. O Cadu falou lá, vermelho, verde, amarelo, mas não é só isso. Algumas cores remontam a marcas, a sensações, a emoções. Então aqui o amarelo do Banco do Brasil, o vermelho da Coca-Cola, o laranja do... É melhor parar por aí, né? Aqui, gente, vocês têm algumas estratégias de uso de cor ou de paletas de cores, né? Então aqui, ó, vocês veem lá à direita de vocês, a primeira é uma composição monocromática. Eu tenho uma cor e vou mudando a saturação. Vou colocando cinza, ou vou colocando branco. Então eu tenho uma mesma cor em tons diferentes. Olha que bacana, já dá para montar uma interface com isso. Ali, cores análogas na sequência. Não tem pointer, né? Aqui na sequência, lá no meio. Cores análogas, elas estão próximas no círculo cromático, naquele círculo de cores que vocês provavelmente viram na escola. Elas são cores próximas e são menos impactantes, elas trazem harmonia. A terceira lá são cores que são opostas no círculo cromático, elas têm muita tensão. Então, se eu quero causar grande impacto, eu uso cores opostas. Essas cores são extremamente contrastantes. E isso ajuda. Alguém já ouviu falar do Firefox? O logo deles, azul, laranja, né? São cores que causam bastante impacto, são suavizadas, o verde-rosa da Mangueira, a FedEx, então são cores que são trabalhadas. E aí a gente tem algumas outras estratégias que são menos comuns, mas que podem ser interessantes, né? Do duplo oposto, dividir o círculo cromático em 3 e dividir o círculo em 2 cores opostas. Como é que eu faço isso? Adobe Color CC, antigamente Cooler, vocês podem entrar lá e ele já tem tudo pronto. Olha lá que coisa boa. Sou programador, não tenho paleta de cores, vou lá, pego alguma pré-pronta, uso algumas dessas estratégias, eu já consigo trazer um pouco de significado, um pouco de cor para o meu projeto. Vocês podem usar isso hoje, está lá disponível. Esse é um outro grande erro, gente. Espaço em branco é um problema, né? Programador é um cara chato que quer usar todo o espaço na tela, né? A gente precisa sempre... Não, o espaço na tela é sagrado, a gente tem muita coisa para colocar. Então, o que a gente faz? Junta tudo e coloca tudo numa tela só, né? De preferência, um formulário gigante, né? A gente tem muito problema aqui. Pedimos para um programador fazer o e-commerce da empresa. Brincadeira, programadores. Mas esse site existe, está no ar, vocês podem entrar agora, é de Oslo, eles vendem coisas. Vejam que a gente está utilizando muito bem o espaço, mas a gente não sabe para onde olhar. Existe um negócio chamado sobrecarga cognitiva, onde a gente fica cansado, de fato, só de olhar. Nossa cabeça fica trabalhando, nosso olho fica trabalhando, isso é muito difícil. Tinha que usar Apple, né? Designer, né? Falaram do Apple Watch aí, né? A estratégia, geralmente, é de utilizar o espaço em branco para dar mais foco no seu objetivo principal, permitir que
as suas informações respirem, a sua tela fica leve, parece que é um negócio mais profissional, né? Você quer fazer um negócio profício, a primeira coisa, põe pouco elemento para o seu usuário, o seu cliente interagir. Por quê? Porque te ajuda a entender o que é mais importante. Nem sempre as 500 funcionalidades são as mais importantes. Tipografia, que é outro grande problema, né? Tipografia, para quem não sabe, é o estudo das fontes, o estudo dos tipos. Quando a gente fala naquelas letrinhas, na Times New Roman, né, que vocês utilizam, a calibre que vocês utilizam nos documentos, né, ou as fontes monoespaçadas, né, que vocês usam nas ideias de vocês, a gente está falando de tipografia. Essa aqui é a Firecode. Se vocês não sabem, programadores, ela permite que a gente use ligaduras, ligatures. O que é a ligadura? Quando eu tenho dois objetos próximos, ele transforma num terceiro. Então, estão vendo ali o menor é igual, a setinha para o lado? Dá para usar na ideia de vocês. Tipografia é importante porque a tipografia ajuda a gente a entender melhor, a ler melhor, e a gente pode utilizar alguns recursos para comunicar melhor, né? Então, aqui a gente tem alguns... São 10, né? Algumas coisas bacanas para falar para vocês, mas principalmente que vocês precisam conhecer qual a família de fontes. Fonte tem família, olha que coisa bacana. A gente tem algumas fontes que são as fontes serifadas, são aquelas Times... sabe aquela Times New Roman que tem aquela bordinha, que era orelhinha? Ela serve para dar continuidade. Ela é muito utilizada para documento impresso. Ela ajuda muito na fluência da leitura. A gente tem as fontes sem serifa, que não tem, elas são redondinhas. E a gente tem outros estilos, né? A gente está vendo ali fontes modernas, a gente tem a Humanist e tal, que são fontes bem bacanas para vocês conseguirem entender que cada uma delas comunica alguma coisa. Então, coloca uma fonte lá de 1920, porque em 1920 se usava ela. Então, se eu vou fazer alguma coisa que tem essa cara vintage, olha que legal, eu uso uma fonte da época. Fonte não tem só 5, 6, tá, gente? Tem uma porrada, tem bastante. E elas servem para ajudar a comunicar. Algumas permitem que vocês leiam melhor, algumas permitem que tenham maior impacto visual, mas não usem aquelas fontes cursivas. Sabe aquelas fontes cursivas que são todas desenhadas? Tudo em letra maiúscula. Já viram alguma vez? Não dá para ler nada, né? Então, aí alguns princípios que a gente tem, né? Combine uma fonte sem serifa com uma serifada, são estratégias que são bacanas. Você pode combinar uma fonte sem serifa com uma serifada, ou seja, você usa uma fonte de impacto e depois uma outra fonte para leitura. Você pode combinar duas fontes similares. E aí você vai ver que, por exemplo, duas fontes similares não é bacana, por quê? Porque elas são parecidas. Lembra do princípio do contraste? Se você tem diferença, evidencie. Porque se você não diferencia, evidencia, fica parecendo um erro, né? Contraste é o segredo que a gente colocou. Use até 2 fontes, 3 se você realmente precisar e se você for ameaçado de morte. Não usem mais do que 3, 4 fontes. Fica muito difícil de conseguir entender e é mais difícil a gente trabalhar. Não misture 2 climas diferentes, porque a gente tem ideias diferentes por trás de cada uma das fontes. Combine fontes de clima agradável e de tempos semelhantes, porque elas guardam propriedades... vamos dizer assim, elas guardam informações de leitura que o seu cliente vai detectar porque elas são próximas. Então, imagine uma fonte antiga para um produto inovador. Pode dar a impressão errada. Pesos diferentes em fontes da mesma família. Eu posso usar fontes mais gordinhas, mais pesadas da mesma família para fazer com que elas se diferenciem. E, por último, evite essas fontes. Comic Sans. Nossa! Alguém usa Comic Sans? Você é um Comic Sans criminal. Esse site existe. Se você conhece alguém que usa Comic Sans, por favor, avise. Ele dá um certificado e fala por que a gente não usa. Tá? Comic Sans é complicado. E por último, nós temos aqui, cada estilo de design é parecido com um paradigma de programação. A gente tem aqui orientado a objeto, estruturado, funcional, são paradigmas. Aqui a gente tem paradigmas de interface. Essa aqui são as interfaces, a interface Aqua, lembra? Lá no início, que era tudo parecia transparente. Hoje a gente tem aqui o Microsoft Fluent Design, que é um sistema que trabalha com tridimensionalidade, espaço, né? E esses caras são estilos. E hoje no banco a gente usa muito esse que é o Google Material Design. Tem formas de se construir telas. Então usar uma coisa completamente tridimensional no Google Material não casa. É a mesma coisa que usar um negócio de programação funcional num objeto de programação estruturada, por exemplo. Não casa. E isso, gente. Alguma questão?
temos 33 segundos ainda, Felipe. Ah, é verdade, tinha que ter feito Respira. alguma coisa. Que bom. Perguntas? Vivi? Deixa eu ver cadê a Vivi, gente. Não estou enxergando a Vivi. Tá com a Vivi. Ai, obrigada. Só não dá para aquele colega que perguntou a última pergunta que o Thiago não dá aqui para eu passar, né? Vou passar para o Thiago. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Felipe? Por favor. Ali. Vivi, atrás de ti. Ali. Quando você entrega esse tipo de... uma entrega de interface gráfica, que você aplica esses princípios do design gráfico, como que você explica isso? Ou se você explica isso? Como que você passa? E se existe um conflito onde você não consegue, essa é uma dificuldade minha, assim. Legal. Design gráfico não necessariamente. Design. O importante aqui, acho que dessa conversa, é mostrar para as pessoas em geral é que design tem algumas regras, tem alguns princípios. Né? Não é aquela coisa do artista que eu pensei. Então, alguns desses princípios servem para a gente fazer defender algumas ideias. Então, do ponto de vista visual, do ponto de vista da interface, a gente tem como utilizar alguns desses recursos para apresentar, por exemplo, relação de contraste, quantidade de objetos, a possibilidade de apresentar aos poucos a informação, são coisas bem comuns, que já existe literatura, já existem estudos. Mas o melhor teste que você vai fazer é apresentando um teste de usabilidade, um teste com seus clientes, que aquilo vai te ajudar a argumentar e apresentar dados. Geralmente a gente tem alguma explicação, mas sem dados, às vezes a gente fica parecendo só que é da nossa cabeça, né? Mas dados mais apresentação, e acontece muito. Mesmo com dados, às vezes a gente é trucado, tá? Mas essa é outra pergunta. Mais alguém? Alguma pergunta? Não? A gente tem 3 minutos ainda. Aqui. Dimensional com alguma coisa? Você falou muito rápido, não deu para entender. Perdão. A ideia do estilo é criar como se fosse uma estrutura padrão para ser reproduzida. Então, vocês veem, por exemplo, aqui no Banco do Brasil, a gente tem um DLS, um Design Language System. Aquele da Microsoft é o Fluent Design. Então, os princípios que regem eles têm relação com o comportamento dos objetos. São objetos do mundo real, que têm profundidade, a luz ela incide sobre o objeto, ele tem algumas características que vão ajudar a gente moldar essa coesão da interface. Então, por exemplo, se eu pego uma interface hoje que a gente utiliza do Material Design, que é baseado no sistema do Google, e a gente utiliza outro paradigma, o não orna é que fica parecendo estranho, a gente não tem consistência na interface. É por isso que existe o DLS. O DLS serve para a gente manter a consistência. É como se a gente criasse uma gramática de uso dessa linguagem visual para os nossos produtos. No Banco do Brasil, a gente tem um DLS. A Microsoft tem o seu próprio, a Google tem outro, a Apple tem outro. Mas, basicamente, hoje, grande parte deles estão baseados no que a gente chama de flat design, né? De coisas chapadas, sem muita profundidade. Então, o mundo tridimensional não aparece. E isso vem mudando. Mas é basicamente para isso. E desculpe ter corrido. Mas valeu. Dá tempo para mais uma. Não? Alguém? Aqui, ó. Do seu lado, Vivi. Olá. Olá. Meu nome é Letícia, eu sou designer também. E já fui chamado muito de decoradora de software. Acontece. Perfumaria, né? Pois é, eu queria que você falasse como você vê a possibilidade de valorização assim, do design dentro da empresa. Isso é importante porque assim, design hoje não é algo que você não vê nas grandes empresas, é um diferencial competitivo. As grandes empresas hoje que têm capital, estão lá na Nasdaq e estão fazendo produtos, elas têm como diferencial o design. Existe um estudo que mostra que a quantidade de UX designers, a relação entre UX designers e programadores impacta diretamente no resultado da empresa. Então, o ideal seria termos em torno de um UX para cada 5 ou 6 programadores.